tá em Face? Aqui estamos ao vivo. Esperar alguns minutinhos. Vamos acionando a flechinha, convidando os amigos. E aí, ao vivo, pessoal. Na GOC Live semanal. Tá bom, né? Tá. Não dá pra reclamar. O meu já pediu também aí, Daniel? Sim, já tá tudo aqui, já tá tudo Nossa. online aqui. Tanto Aqui no Facebook da Gastro Obeso Center, quanto no Instagram do Dr. Almina. E no Instagram da Gastro Obeso Center também. Bora lá. GOC Live de quarta-feira às 19 horas, toda quarta. Bom, para vocês de novo, começando outra GOC Live. Hoje o nosso tema é tudo sobre bypass. E nós vamos falar aqui, não sei se uma hora vai dar para falar tudo, mas nós vamos falar bastante coisa sobre bypass. Hoje a gente está desfalcado, o Dr. Rafael teve um compromisso, não vai poder estar com a gente aqui. A doutora Manuela está aqui, o Dr. Nestor, o Danon e o Daniel estão aqui também para a gente, fazendo a parte técnica. Antes da gente falar de bypass, Nestor, deixa eu te falar de um caso que serve para algumas pessoas que estão aqui com a gente hoje. Vamos ver o que você acha. Eu atendi uma paciente hoje, Danon. Sim. Jovem, 29 anos, Jovem. noiva, vai casar o ano que vem. E ela tem, acho que 41, 42 de IMC. Agora, estudando um pouquinho, conversando com ela sobre a história da obesidade na vida dela, alguns traumas emocionais na adolescência e como adulto jovem, mas ela começa a ganhar peso mesmo depois que conheceu esse noivo que ela vai casar agora. Mas eu fiquei impressionado porque ela me falou assim, um dia ela foi e ela comeu muito bem no Outback, e aí ela saiu do Outback e eles foram no cinema e assim, acabou de comer, Entrar no cinema. foi no cinema, na entrada do cinema pegou aquele Na sequência. o balde de pipoca, aquele pipocão desse tamanho, Maior. O jumbo. O jumbo, eu sei. 2 lanches, 2 sanduíches. Ou seja, na sequência do Outback. Assim, então, isso me fez ter uma certa reflexão sobre como é a vida dela, porque uma pessoa que ela come no Outback, Nossa. vai para o cinema, come um balde de pipoca e 2 lanches, ela não está comendo isso por fome, né? Não tem fome que justifique tudo isso. E isso foi uma outra coisa que ela me falou. Ela come até sentir dor de estômago. Então isso eu falo, porque Não a é- elasticidade, como não fica? é o prazer de comer, é aquela coisa de quando começa a doer o estômago. Então, ela tem indicação para cirurgia bariátrica, ela tem 42 de IMC, hoje eu pedi os exames para ela, a gente vê, mas com certeza tem uma série de exames alterados relacionados à parte metabólica. Mas eu vejo hoje uma cirurgia para ela com um alto índice de reganho de peso ao longo do tempo. Porque a cirurgia vai segurar isso por um momento, por um tempo. Mas ela tem muita compulsão alimentar. E esse foi um exemplo exagerado que eu dei de um exagero que ela fez, mas existem outros parecidos com ele. Ela é assim no dia a dia. Mas, Almino, o trabalho transdisciplinar com ela. Então, a questão é exatamente essa. Eu hoje já conversei com ela, que ela vai ter que fazer um trabalho muito melhor de preparo e de acompanhamento depois e tal. Né? Mas eu queria conversar com o Nestor e a Manuela para ver o que eles acham de um paciente assim e como é que nós vamos lidar com a ideia da cirurgia, porque o fato de ter indicação cirúrgica não significa que tem que ser operado
a semana que vem ou o mês que vem. Qual é o melhor momento para a gente fazer essa cirurgia? Como é que você lidaria com uma paciente assim? Bom, boa noite. Bom, é um caso, claro, que ela tem uma indicação da cirurgia, né? Eu acho que a cirurgia vai trazer um bem para ela, mas como a gente sempre frisa, é uma paciente que vai necessitar de um acompanhamento mais perto, né? E provável para sempre, com a equipe transdisciplinar, né? Com a parte psicológica principalmente. Mas é um caso que eu vejo com muito bons olhos, que nem, por exemplo, eu posso até pegar o meu exemplo. Eu tinha muita vontade de ir na churrascaria, comer até passar mal. E hoje, lógico, eu ainda gosto de carne, gosto de churrasco, mas eu prefiro ir em algum restaurante que eu vou comer uma quantidade muito menor e uma carne que teoricamente é muito melhor do que uma que eu vou comer na churrascaria. Então, a gente acaba com a perda de peso, mudando um pouco a compulsão e fazer com que ela mude também essa parte psicológica dela, né? Então eu acho que vai ter que trabalhar bem, mas ainda mais que se ela vai casar, ela deve estar querendo casar magrinha, né? Então, eu acho que vai ser muito bom para ela. A não sei se tem alguma das nossas psicos aí acompanhando a live hoje. Normalmente a Bel, se ela não entrou, ela acaba entrando. Geralmente ele entra por aqui pelo Instagram. Aqui não está aqui, pelo menos. E com certeza, num caso assim, a gente vai depender muito delas, né? De trabalhar o preparo desse paciente antes, trabalhar o acompanhamento depois, mas é um caso que ele é meio extremado, assim, mas não é tão raro de se ver situações como essa em maior ou menor grau aí na rotina da gente. Outro caso que eu vi hoje, Nestor, e que também eu conversei bastante com a paciente, é uma paciente antiga, já de 4 para 5 anos de operada, e no momento em que a gente começa a conversar, ela engordou, aumentou 5 quilos. E me falando assim como se fosse a coisa mais natural possível. Então, eu dei 5 quilos, tal. Quando eu vejo uma situação como essa, na verdade, o que me preocupa não é que ela tenha engordado 5 quilos. É que ela engordou 1 e não conseguiu evitar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E nessa visualização que eu tenho, eu já entendo que ela está muito mais para o sexto do que para voltar para o quarto. E ela tem uma sensação, não, a hora que eu quiser, eu tomo isso a sério, eu vou lá e emagreço. E eu mostrei para ela que não é bem assim, não. Então hoje a gente trabalhou mais a questão da parte alimentar dela, ela vai voltar com a nutricionista, mas eu já deixei combinado com ela. Você vai voltar aqui comigo daqui a 1 mês. Se em 1 mês você não perder peso, medicação para você. Eu pensei até em entrar com a medicação hoje, já acho que talvez o Nestor, que é o mais entusiasta, assim, já teria até entrado, mas eu resolvi dar 1 mês de chance para a cabeça dela, para ver se ela consegue se organizar. Porque eu vejo que muitas vezes essa situação é muito mais organização. Acorda de manhã, hoje é às 7, outro dia é às 9, não tem horário para nada, não tem planejamento alimentar, o que eu vou comer hoje, onde é que eu vou mesmo comer hoje, e quando a gente não planeja, acaba indo ali e come a primeira porcaria que encontra pela frente. Você que está falando, que você atendeu hoje, eu atendi um paciente que eu achei super interessante, assim, que eu parei para pensar, assim, o que eu faço com ela para ela não voltar a engordar? Porque eu acho que, como você falou, a disciplina é muito importante, a disciplina do pós-operatório. É importante tomar as vitaminas, é importante fazer o acompanhamento, é importante seguir o que a gente fala. E assim, a partir do momento que eu falei várias coisas pra ela, e ela já estava fazendo com 1 mês de operada várias coisas erradas, eu me perguntei,
não sei. Será que foi certo em ter encaminhado ela para cirurgia? Ou... Porque, olha só, primeiro ela me falou. Aí, como é que tá a sua alimentação? Ah, tá boa, mas assim, eu às vezes entalo, mas aí eu vomito. Aí eu, como vomita? Vomitar? Não, vomito. Não, mas não é normal vomitar. Quantas vezes você vomitou? Ah, vomitei 3 vezes. Aí eu falei, você sabia que isso compromete tanto a cicatrização do seu estômago quanto o seu resultado final? Se a gente for pensar agora na sua evolução com 1 mês de operada, você pode daqui a pouco voltar para o líquido, de tanto que você vai vomitar, vai inflamar seu estômago, que você vai voltar para o líquido. E outra coisa, pensando no futuro, você fazer a força que você faz para o alimento ir contra a gravidade, isso faz dilatar seu estômago no futuro. Aí isso foi uma das coisas. Aí outra coisa, eu falei assim, e a nutricionista te orientou o quê? Ah não, a nutricionista, a minha prima passou com a nutricionista e eu peguei a dieta dela. Aí eu falei, não, mas não pode ser feito, você não pode fazer isso, é individual a orientação. Então assim, tá vomitando, não tá seguindo a orientação da nutricionista, assim, várias coisas que eu fui pontuando que ela estava fazendo errado, mas com 1 mês de operada. Como que nós vamos fazer? Antes disso, ô Danon, olha lá, mostra o sapato da doutora Danon. Olha a Uau! altura do salto. Uau! Doutora tem muito bom gosto, não adianta. Quanto é esse salto? 10? Ai, não sei. A doutora já é uma gigante, né? Em pessoa, em personalidade, em competência. Agora imagina com o sapato, Acho que hein? 10. É 10. Bom, agora mostra o meu, Danon. Olha, ó, o meu sapato. Também é outro gigante, com solo ou sem A solo. minha rasteirinha. Essa aqui é a minha rasteirinha. Agora, como é que nós vamos fazer para convencer as pessoas que cirurgia bariátrica não é uma cirurgia? É um programa que tem que se enquadrar naquele programa, que tem preparo, que tem cirurgia, que tem decisão da melhor técnica. Nós vamos falar do bypass agora. Que não é receita de Que bolo. tem acompanhamento no pós-operatório e que tem que ser individualizada a cada um. Que vomitar não é normal, que ter diarreia não é normal, que ter anemia não é normal, que não deixa ninguém te convencer que tem que ter queda de cabelo, porque não tem que ter queda de cabelo, não tem que ter nada de ruim, desde que a coisa seja tratada da melhor forma possível desde o começo. E isso acho que é um problema que a gente está enfrentando e cada vez vai enfrentar mais. Por quê? Nem todos os pacientes operados têm esse acompanhamento, esse preparo multidisciplinar que a gente tem, as informações. E cada vez mais a gente está vendo que quem vem com a gente tem esses exemplos ruins. Ah, mas o meu amigo vomita? Hoje mesmo uma paciente falou para mim, não doutor, eu quero saber se tem alguma coisa errada com a minha cirurgia, porque eu não entalo, eu não vomito, eu não passo mal. E minhas amigas fazem tudo isso. Falei, olha, se tem alguma coisa errada, é com as suas amigas. Com você tá tudo certo. Não existe esse negócio de que porque você operou você tem que passar mal. Então, e muita coisa também acontece que eu acho que essa parte do reganho de peso. Os pacientes estão achando que tipo, ah não, eu operei, fiquei super magra, é normal eu voltar um pouquinho. E eu tenho frisado bastante. Pós-cirurgia bariátrica, é normal ganhar peso? Não é normal. Alguma coisa está errada. Ou está mudando a dieta, ou parou a atividade física, ou está com um problema hormonal. Alguma coisa não é bom. Se falar nesse paciente que tipo ganhou 5 quilos, até não é tão ruim. Mas de 5 vai para 10, vai para 15, vai para 20 e uma hora perdeu todo o tratamento. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar bem e pontuar bem o paciente. Reganho de peso, parar acompanhamento, ter problemas, vomitar, nada disso é normal. Então a gente tem que ter sempre acompanhamento para que não comece a acontecer coisas erradas, né? Bom, vamos falar de bypass. Tem um paciente aqui. Aqui, ó. Vamos mostrar o nosso quadro aqui agora. Hoje nós vamos falar de bypass. Não é porque a gente acha que é a melhor cirurgia, não tem nada a ver com isso. Outro dia nós vamos falar de sleeve. Hoje nós vamos falar de bypass. Não que isso não seja verdade, mas hoje não vai. Bom,
A gente precisa, para entender o bypass, a gente precisa entender um pouquinho a anatomia do aparelho digestivo. Então nós vamos ter o esôfago, que é esse tubo que vem da garganta, e ele vai atravessar o tórax e termina em uma bolsa aqui no estômago, né? O estômago ele tem um formato de bolsa, mas veja bem, a gente chama isso de tubo digestivo, sistema digestivo, aparelho digestivo, porque é um tubo mesmo, só que é um tubo que ele tem diâmetros diferentes em partes diferentes da localização. Então aqui o esôfago ele termina no estômago, o estômago é uma bolsa, e depois a gente vai ter todo o intestino delgado aqui pela frente. Em média, uma pessoa tem 7 metros de intestino delgado. Isso é a medida média, vamos dizer assim. Pode variar de 4 a 10 metros. Bom, uma coisa muito interessante de saber é assim, aqui nessa parte do estômago é onde se produz um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que gera fome. Só tem fome se tiver grelina, se não tem grelina não tem fome. Depois, aqui vai ter o duodeno, e o duodeno ele tem um outro hormônio muito importante no controle do peso, que chama insulina. Sabe a história da síndrome de resistência insulínica que faz engordar? Pois é, a insulina é produzida no pâncreas, que fica aqui encaixado no duodeno. Depois vai ter todo o intestino delgado, o intestino termina numa parte chamada íleo. E esse íleo produz hormônios que a gente chama de incretinas. Nome feio, né? Incretina. GLP-1 é uma incretina. PYY é uma outra incretina. Você que está aí acompanhando a gente, que já usou todos os remédios que tem para emagrecer, você pode ter usado uma medicação que injeta na barriga, que chama Victoza, que chama Trulicity, que chama Saxenda, que chama Ozempic. Essa medicação é o que a gente chama de análogos do GLP-1. É uma incretina. É um hormônio que é produzido nessa parte final do intestino. E aqui tem algo que é muito interessante. Essa parte alta, o estômago e o duodeno, eles colaboram para a gente ganhar peso, porque a gente tem a grelina que dá fome e tem a insulina que cria a síndrome de resistência insulínica. Então, a parte alta, estimular a parte alta do aparelho digestivo faz ganhar peso. Já quando o alimento chega aqui na parte final do intestino, no íleo, ele vai levar então à produção das incretinas. A incretina, ela, primeira coisa que ela faz, ela fecha o estômago. Qual é o efeito adverso mais comum desses remédios? Eles provocam enjoo. Enjoo. Por que provoca enjoo? Porque contrai o estômago não esvazia bem, ele diminui o tamanho do estômago pela contração, e isso pode gerar enjoo. Então, o primeiro efeito do GLP-1 e do PYY é fechar o estômago, porque no momento que fecha o estômago e estagna a comida dentro do estômago, o que vem logo em seguida? Uma sensação chamada saciedade. Então, esses remédios, eles diminuem a fome, esses hormônios diminuem a fome e criam saciedade. Então, olha aqui, teoricamente, para a gente ter um bom procedimento bariátrico, a gente tem que ter um procedimento que anule a parte alta, que faça produzir menos grelina e diminua a resistência insulínica, e que ao mesmo tempo estimule a parte baixa. Esse é o segredo da coisa. E é exatamente isso que o bypass faz. Então, o bypass, ele vai vir aqui e vai cortar, vai fazer um estômago pequeno aqui,
vai separar aqui, ó. Vai dividir o estômago em dois. Então, quando a gente faz isso, quando a comida vem para cá, A minha caiu. a comida vai entrar aqui, ó. Tá sem som? Não, não sei. A minha caiu. A imagem tá ruim. É, tava ruim. Aqui tava picotado também. Me falaram, tô mudando de aparelho. Vamos. O Instagram tá ruim. Mas o Face. Eu tô mudando, tô mudando de aparelho também. Bom, mas olha aqui, ó. Então a comida vem aqui e a comida não tem mais a continuidade normal pelo estômago como ela tem aqui. Então o que vai fazer? Vai fazer de uma forma que vai cortar o intestino aqui e vai trazer o intestino aqui para cima. Então a comida vai vir aqui, vai entrar nesse estômago pequeno e vai direto para o intestino aqui, ó. Aqui Internet. vai ter comida. Aqui, nessa parte aqui que todo mundo fala que ela fica morta, vai ter produção de enzimas digestivas, suco pancreático, enzima digestiva, bile, que vai descer por aqui e vai vir aqui e vai se misturar com a comida aqui. Então, por isso que a gente chama de Y de Roux. Uma perna o braço do Y aqui, o outro braço aqui e a perna aqui. Isso é um bypass gástrico com Y de Roux. Tá com problema no Face? Não, no Instagram tá com som picotado do gastro. Não sei se do Almino também, tá? O do Instagram da gastro, nós mudamos até do aparelho. Do Dr. Almino tá ok. Tá picotado? Tá ok? É. Tá picotado aí no teu também? Sim. O Face Você tá no não. Face? Tá. Bem, pessoal, que está no Instagram da Gastro, tente então ir, por favor, para o Facebook da Gastro. O som está picotado, mudamos de aparelho. Quem está no Instagram da Gastro, vai para o Facebook da Gastro ou vai para Almino Ramos Instagram. Isso, perfeito. Bom, então aqui a gente tem o desenho de como funciona um bypass. Quando a gente faz a redução do estômago, anula a produção de grelina. E quando conecta com o intestino, estimula a produção de incretinas. Sabe o que é isso? Isso é aquilo que a gente chama de cirurgia metabólica. Então, quem pensa que a cirurgia funciona porque diminui o tamanho do estômago e não pode comer, ou deriva o intestino para ter diarreia, não é por aí. O que se faz é buscar um efeito metabólico. Não come porque não tem fome, ou tem saciedade com pouca quantidade de comida. E também tem o estímulo da produção daqueles hormônios do intestino que fazem com que a pessoa tenha saciedade, diminua a fome, feche o estômago e aconteça dessa forma. Agora, uma das coisas que eu acho que as pessoas não se ligam muito aqui é assim: tenho uma cirurgia bariátrica. O que mudou no meu corpo? Então, vejam, quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, olha o que mudou. Vai ter um estômago menor e antes o alimento aqui, ele passava em 7 metros de intestino. Agora, tem uma parte do intestino que está desviada, a comida não passa mais aqui. Em vez de passar em 7, vai passar em 5. Um estômago menor, um estômago que ele funciona de uma forma pior, porque ele está menor, e um intestino que absorve menos. Aí, Nestor, vem aquela história de, doutor, por que eu como e tenho gases, por que a minha evacuação é mais mole, por que às vezes eu como tal coisa e tenho diarreia? Explica aí como é que é agora essa parte já relacionada ao funcionamento da cirurgia. E eu não estou falando para vocês de novo que quem faz um bypass vai ter diarreia, vai ter gases. O objetivo não é esse. O objetivo é ter uma digestão absolutamente normal. Só que há modificações anatômicas. Então, se não houver uma adaptação na alimentação, a coisa não vai bem. Então, uma das coisas que, por exemplo, hoje uma das pacientes questionou é que ela está tendo diarreia. Mas, por exemplo, ela já fez a retirada da vesícula anos atrás
e ela já tinha diarreia com alguns tipos de alimento que ela ingeria, que são principalmente ricos em gordura. Então, isso ela vai ter por esse quadro da retirada da vesícula. Quando a gente faz essa mudança da parte anatômica com a cirurgia de bypass, então a parte digestiva, o suco gástrico, enzimas pancreáticas, a parte de fígado, bile, então isso tudo também vai ser diferente. Então a parte alimentar, o acompanhamento não é importante apenas para a perda de peso, para a parte nutricional, para que também ocorra essa parte digestiva da maneira adequada. Se investir grande quantidade de gordura, de açúcar, provavelmente vai ter maior formação de gases, vai ter mais diarreia, vai ter um quadro diferente do que a gente espera que é normal, tá? Então, por isso, a parte alimentar é muito importante, o acompanhamento é importante. Existe, em alguns pacientes, uma mudança da microbiota intestinal, muitas vezes pode estar relacionado com o fato de ter mudado o desvio, com o fato da parte hormonal, a alimentação, mas são coisas que a gente consegue melhorar. Então é mais um motivo para o acompanhamento, para que a gente consiga deixar a microbiota regulada, para que o paciente não tenha esses quadros de aumento da quantidade de gases, odor fétido, diarreia, porque se tiver com a parte alimentar controlada e alguns tipos de medicações, a gente consegue que o paciente sempre tenha uma normalidade dessa parte intestinal também. Doutor, vamos aproveitar? Ó, nós estamos com uma dúvida da Geisimar ali, ó. Ela fala assim: boa noite, fiz a bariátrica há 10 anos, engordei 20 quilos, estou pensando em fazer plasma de argônio. O que você acha? Devo fazer ou não? E certo de emagrecer ou pode acontecer de não conseguir? Depende, Geisimar. Olha aqui, ó. O argônio, ele vai atuar aqui, ó. A gente tem o que a gente chama de gastroenteranastomose. É a comunicação do estômago com o intestino. Então, aqui, ó, tem uma abertura. Quando a gente faz a cirurgia, essa abertura, ela fica assim, ó. Ela fica bem fechada aqui. Isso fica com mais ou menos uma passagem de 2 centímetros. Só que com o tempo, principalmente naquela pessoa que acha que é normal vomitar, que dá para comer 400, 500 gramas de comida depois de fazer um bypass, que dá para comer e tomar líquido em cima da refeição, que dá para continuar tomando Coca-Cola, isso vai dilatar e vai ficar aberto assim. Se ficar aberto, a passagem da comida vai ocorrer de uma forma mais fácil e você vai ter menos saciedade. Então, quando a gente aplica argônio aqui por endoscopia, o argônio é uma cauterização. Nós vamos cauterizar e vai fechar de novo esse espaço aqui. Eu já vi paciente, um só, hein? Não é vários, é um só. Eu já vi um paciente emagrecer 40 quilos por argônio. Já vi emagrecer 10, já vi emagrecer 12. Mas em média, o que eu vejo as pessoas perdendo com argônio é 4, 6 a 8 quilos, menos de 10. Você falou que você quer emagrecer 20. Agora, ao mesmo tempo que faz argônio aqui, pode melhorar a alimentação, pode de repente usar um desses medicamentos que ajuda a perder peso. Eu acho que vale a pena, se você tiver indicação para fazer argônio, vale a pena fazer, mas não pensa que isso vai resolver tudo, vai te ajudar, mas é preciso melhorar a alimentação. E quando eu digo melhorar a alimentação, não é qualidade da comida só, é quanto você come, como é a tua mastigação, se você toma líquido junto com a refeição ou não. Tem várias coisas para olhar nessa situação aí. Aproveitando que você está falando, só porque tem uma paciente que comentou aqui, que acho que é legal você continuar falando, ela está perguntando por que tem cheiro muito forte às fezes? Olha aqui, ó, de novo. Dá para repetir sua pergunta, por favor? Porque tem Cheiro das forte às fezes. fezes, cheiro das fezes. Cheiro Isso das não fezes. é que é normal também. Ó, vamos olhar para Só pra entender ficar aqui. a anatomia aqui, ó. Estômago está aqui. A comida vai descer e quando a comida começa a passar aqui,
ela já começa a digestão das enzimas que estão aqui. Quando, no estômago, na pessoa com anatomia normal, a digestão dentro do estômago é diferente também, porque o estômago está íntegro. Então, quem tem um bypass vai ter uma digestão diferente dentro do estômago e o intestino está mais curto, a capacidade de digestão vai ser menor. Veja, olha aqui, ó. No bypass, a comida vai passar em toda essa alça de intestino aqui, que não tem enzima digestiva. Vai ter só comida aqui. E vai se encontrar com a enzima aqui. Então, a digestão mesmo vai começar nesse ponto. Tem menos comprimento de intestino. Logicamente, a capacidade da digestão vai ser menor. Então, não pode comer igual comia antes. Principalmente gordura e carboidrato. Gordura é bem difícil de digerir. E se, por exemplo, come o dobro da quantidade de gordura que pode digerir, essa gordura ela vai ficar dentro do intestino sem ser digerida. E se ela não for digerida, ela vai ficar ali, ela vai fermentar e ela vai se degradar ácida que irrita o intestino. Então aí vem os gases e aí vem o mau cheiro. É porque o alimento não foi corretamente digerido aqui. E isso é uma coisa inerente ao procedimento. Agora, vamos falar do procedimento inverso, então. Bom, se eu tenho um intestino normal, tudo que eu como de gordura, eu vou aproveitar. Então, o resultado não vai ser tão bom. Como aqui eu vou ter uma digestão menor, mesmo que eu coma mais gordura, aquele excesso de gordura não vai ser digerido e absorvido, ele vai ser eliminado pelas fezes. Por isso que vem o cheiro ruim. O efeito é ruim, o cheiro é ruim, mas o resultado é bom, porque elimina a gordura e não engorda. Agora, para evitar tudo isto, de novo, precisa ter uma alimentação adequada. Vamos ver ali? Nestor, é verdade aquilo ali? Por que depois de 6 anos a maioria dos pacientes volta a engordar? Então, a Lindenir, acho que é isso, né? Lindenir, Souza Ribeiro. Assim, ó, não sei quem que você está falando que a maioria volta a engordar. O doutor Almina, a doutora Manuela, eles podem confirmar. Na minha experiência, o que a gente vê aqui não é isso, tá? Então, a maioria dos pacientes não voltam a engordar. Nestor, como a gente tem um compromisso, eu entendo o que você está querendo falar, mas como a gente tem um compromisso muito grande de passar informação muito correta aqui, a gente tem que assim dizer para entender o seguinte: é normal, é aceitável quem faz uma cirurgia bariátrica ao longo do tempo ganhar alguma coisa de peso, 4 quilos, 5 quilos. Se isso daí está dentro do que ela, dos 6 anos dela e do que ela está falando que é normal, tudo bem, mas eu estou entendendo que ela está falando assim de ganho ou reganho anormal de peso. Então, é normal ter algum reganho de peso depois de cirurgia bariátrica. É fisiológico, mas assim, é um ganho pequeno. É um ganho que a gente normalmente fala que ele tem que ser no máximo 10 ou 12% daquilo que perdeu. Quem emagreceu 50 pode engordar 5 ou 6. Quem emagreceu 40 pode ganhar 4. Isso é considerado normal. Agora, mais que isso, não é. E a gente não pode concordar com essa afirmação dela, dizendo que a maioria reganha peso de forma normal. Não é assim. Não deveria ser, pelo menos. E que está relacionado 100% das vezes com a parte alimentar, né? Quando a gente investiga o paciente, ele passa para a nutricionista e vai investigar, alguma coisa ele está comendo de errado, o açúcar, excesso de carboidrato, não tem reposição de proteína quando não ingere tanto, e aí vem o reganho de peso.
né? O que não é normal e que também não é a maioria que volta a ganhar peso, né? Daniel, Vamos Rosimeire. continuar olhando o nosso esquema aqui Pode ficar pra frente. para entender melhor a cirurgia, para esclarecer que essa parte do estômago que fica aqui, que a gente chama de estômago excluso, ele continua funcionando normalmente, só não recebe alimento dentro dele. Mas aqui, nessa alça de intestino, continuam vindo as enzimas, os fermentos da digestão que vão se comunicar com essa alça aqui. Esse estômago não dá câncer, que é uma outra coisa que a gente tem ouvido muito falar. Doutor, mas me disseram que eu tenho que fazer sleeve, porque senão aquele estômago lá vai dar câncer. Você pode fazer sleeve porque você acha que é melhor, porque você quer fazer sleeve. Agora, não faça porque você acha que vai dar câncer aqui, porque isso não é verdade. Não dá câncer aqui. Esse estômago, ele está, de uma certa forma, protegido de câncer. É mais fácil ter um câncer aqui do que aqui. Por quê? Porque não passa comida. Então, hoje a gente sabe assim, no aparelho digestivo, o alimento, existe uma genética de câncer, mas o alimento ele é um fator deflagrador, o carcinogênico, né? Aquela, sabe, quando você vai na churrascaria, aquela carne gordurosa, que é aquela queimadinha, oh, que delícia. Que é mais gostosa. Aí é que está o composto nitrogenado que gera o câncer. Aquele que derrete na boca, carne né? É a carne que gera Na farofinha, né? câncer. Todo mundo sabe, já está mais do que comprovado, Tese de tem mestrado, 1000 tese de estudos mestrado. científicos, mas todo mundo continua comendo Nossa. a carne ali. Agora também é assim, o dia que você fizer isso, come uma saladinha. Lembra da live da semana passada? Sim. Da dieta anti-inflamatória? Sim, a gente colocou as Come uma comidinhas. saladinha anti-inflamatória ali e tal, que uma coisa acaba boa. compensando Boa. a outra. Boa, Né? boa. Nós vamos ter um antídoto para isso daí. A dúvida da Rosimeire qual que era? Eu vou fazer bypass, tenho refluxo. Como posso melhorar esse refluxo? Bom, eu não entendi bem a pergunta dela, se ela quer saber... Eu acho que ela falou que tem A refluxo tensão de de grau C ALC. deve ser, né? que ela quer melhorar antes de operar. Se for isso, é com medicamentos, né? Mas provável seu cirurgião indicou essa técnica de bypass para você. Um dos motivos é que o bypass ele é uma cirurgia que vai melhorar o seu refluxo, né? Então, a baixa produção de ácido no estômago já é um dos fatores de melhora do seu refluxo. Como a gente já falou da técnica, como a parte do estômago que ficava prendendo o alimento, que é o pilório, que é a válvula, isso não vai mais estar presente por onde passa o alimento, então o alimento não vai ficar mais retido no estômago. É um dos fatores também que vai melhorar a parte de refluxo, né? Você vai comer quantidades menores, você vai aprender uma nova mastigação, deglutição, velocidade de comer. Então tudo isso são fatores que o seu refluxo vai melhorar, provável não vai ter mais nada. Vamos falar de refluxo. Olha aqui, ó. Aqui está um estômago normal, ok? O alimento vai descer aqui, vai se misturar com o ácido, a pepsina que está aqui dentro do estômago. Então, aqui nós vamos ter o conteúdo gástrico. Quando esse conteúdo gástrico sobe, ele volta, vai levar ácido para o esôfago. Isto é o refluxo. Então, é preciso que o alimento desça, entra dentro do estômago, se misture com o ácido. Isso aqui só deveria seguir nesse caminho. Esse caminho é o fluxo normal. Refluxo é uma doença. Várias coisas podem causar refluxo. Por exemplo, aqui tem um músculo que fica desse jeito aqui, que ele tem um orifício aqui onde passa o esôfago. Esse orifício onde passa o esôfago é aquilo que a gente chama de hiato. Quando esse hiato está largo, ele tira a pressão em cima do esôfago, o esôfago fica muito solto dentro desse hiato,
isso é uma doença chamada hérnia hiatal. A hérnia hiatal pode ser uma causa de refluxo. Se você tiver uma hérnia hiatal, na cirurgia, nós vamos corrigir essa hérnia hiatal, nós vamos fechar aquele espaço ali para não ter refluxo depois. Mas tem gente que tem refluxo sem ter hérnia hiatal também. Almino, Mas quando a gente faz só um pouquinho, não. Desculpe. Quando a gente faz o bypass, essa câmara aqui, o estômago pequeno que fica do bypass, ele esvazia muito rápido para o intestino. O fluxo aqui fica muito rápido, Danão. Então, por isso que o bypass, ele por si só, ele já trata o refluxo. Porque não tem mais como ficar o alimento dentro do estômago, porque o alimento cai aqui. E uma das características do bypass é que o alimento vai descer muito rápido. A bolsa do estômago no bypass, ela tem pressão negativa, ela drena o alimento para baixo. Ele cai aqui, diferente do sleeve, que a bolsa do estômago do sleeve tem a pressão positiva. Quando a gente falar do sleeve, nós vamos falar isso. Então, o bypass, ele já é uma excelente cirurgia anti-refluxo. Se tiver hérnia de hiato, tem que corrigir. Outro fator que causa refluxo, gordura intraabdominal, gordura visceral, aumenta a pressão dentro do abdômen e causa refluxo porque pressiona o estômago. Como vai emagrecer, vai diminuir a gordura. É outra coisa que faz melhorar o refluxo. E a última que o Dr. Nestor falou também, a qualidade da alimentação vai melhorar. E a gente sabe que o refluxo ele vem do café, da cerveja, da fritura, da gordura, do chocolate. E essas coisas não vão fazer parte da rotina alimentar depois da cirurgia. Então tem várias razões pelas quais o bypass melhora o refluxo. Almino, como que é feita como é feito o fechamento da hérnia de hiato? A hérnia de hiato, ela é assim, Danão. Imagina que isso aqui é o hiato. Sim. Isso aqui é o esôfago. Sim. A natureza fez isso assim. Sim. Não tem espaço aqui. Sim. A hérnia de hiato é quando eu tenho esse espaço aberto. Isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que a natureza faz. Eu vou dando 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui e eu fecho isso com ponto. Aí eu corrijo a hérnia de hiato. E aí já fechou. Fechou aquele espaço. Hérnia é um espaço aberto, a gente fecha. Nestor, vê ali da Luciane Bastos. Boa noite, fui fazer infusão de Noripurum e a enfermeira disse, nossa, só... Vem aí, Daniel. Só 3 meses de cirurgia e já precisa disso? Fiquei tão assustada, não vejo a hora de colher os exames de novo para ver se normalizou. Bom, Luciane, uma das coisas que a gente tem que avaliar bastante é assim, qual o motivo que você precisou dessa reposição de maneira endovenosa e injetável, né? Você está tendo fluxo menstrual, seu fluxo menstrual está muito intenso, você está fazendo reposição das vitaminas, tá? Sua vitamina, ela é completa, possui ferro, tudo. Então, são coisas importantes que a gente precisa avaliar. Uma vez que você está tendo sangramento, teve uma perda importante, pode ser que você já esteja com anemia, então a reposição, principalmente no começo, para que você não fique desnutrida, para que você não tenha os sintomas de deficiência de ferro, como queda de cabelo é uma delas, tá? Ela respondeu Então, que não menstrua. Ela não menstrua. Então, provável a Vitamina não está correta. a sua deficiência é nutricional. E principalmente no começo, comendo menores quantidades. Antes da cirurgia já tinha, será alguma coisa? Se você já tinha anemia, será que você já não tem um quadro anêmico ou deficiência de algum nutriente importante? O que a gente vê... E outra coisa, era mesmo necessário fazer reposição endovenosa? O que tem que ver, isso daí é outra coisa. Muitos profissionais estão indicando reposição, porque muitas vezes é uma maneira mais fácil, tá? E que gera uma coisa maior para a clínica. Isso daí se mede por um nível do exame de sangue ali que chama hemoglobina. Ela está dizendo que teve hemorragia no pós-operatório. Então é por isso.
Então é por isso. Pode ser enterorragia. Uma das complicações de cirurgia bariátrica pelas costuras do intestino é poder ter um pouco de perda de sangue até que tudo cicatrize. E às vezes essa perda de sangue ela pode levar a baixar essa hemoglobina e aí para compensar isso precisa da injeção endovenosa. Uma das coisas que nós fazemos sempre quando nós operamos, nós aproveitamos aquele dia que o paciente fica internado, normalmente interna, opera e tem alta no dia seguinte, dorme uma noite no hospital, mas a gente aproveita esse período de hospitalização para fazer o Noripurum, porque sempre a cirurgia vai ter uma pequena perda de sangue, aquele período para cicatrizar, aquele período de pós-operatório que vai ficar com uma dieta mais restrita. Então, nós aproveitamos a internação e fazemos ali pelo menos 2 ampolas de Noripurum endovenosa que vão ajudar nesse momento onde a dieta vai estar mais restrita. Agora, Nestor, nunca ouvi falar ali, ó, a Rosana está trazendo uma colocação para a gente que eu nunca ouvi falar e vamos discutir isso para que a gente precisa esclarecer. Olha ali, ó, doutores, qual a relação de hérnia umbilical após a cirurgia bariátrica? Por que aparece? Então, qual é a relação, Rosana? Nenhuma. Não existe relação entre hérnia umbilical e cirurgia bariátrica. Vamos falar só um pouquinho do que é uma hérnia umbilical. Então, teoricamente, na nossa cicatriz umbilical, ela deve estar fechada a musculatura. Em alguns pacientes... Eu não sei se ela tem filho, tem bebê, assim, quando a gente nasce, quando o bebê nasce, o feto nasce, ele está conectado à mãe pelo cordão umbilical. Aí corta e fica um pedacinho do cordão umbilical aqui, que vai cair. Quanto tempo depois cai o cordão umbilical já? Nem lembro mais. Acho que é uma semana, né? Eu acho. Agora, como está mais evoluída a medicina, uns 7 dias. Então, o cordão umbilical, ele entra pelo umbigo do bebê para levar a comida, para levar o alimento. E tem um buraquinho ali onde passa o cordão umbilical. Hérnia umbilical é quando esse buraquinho não fecha totalmente. Então, essa hérnia umbilical que você está dizendo que apareceu depois da cirurgia bariátrica, ela está aí, uma pessoa que tem hérnia umbilical, ela tem desde que nasceu. E às vezes, muitas vezes com a obesidade, não percebia tanto a hérnia umbilical, por causa do tecido de gordura mais espesso, ou durante a gravidez, com uma distensão muito grande da parede muscular, a hérnia ficou maior. E depois, quando você perde peso, isso se torna um pouco mais visível, mais aparente. Então pode ser esse tipo de relação que você está tendo com a parte da hérnia e a cirurgia bariátrica. Mas em teoria não leva, né? Nada a cirurgia bariátrica ou a perda de peso não leva ao aparecimento de hérnias. Também, pelo nosso compromisso com a informação adequada, uma das coisas que pode acontecer é, quando a gente faz a cirurgia por laparoscopia, que faz aquele furinho, é muito raro, eu acho que eu vi isso 2 vezes, pode formar uma hérnia pelo furinho que foi feito para fazer a cirurgia laparoscópica, mas não tem nada a ver com a hérnia umbilical. Isso é uma outra coisa. Então, eu não sei se é isso mesmo, se é hérnia umbilical mesmo que você está falando ou uma outra situação. Mas hérnia umbilical não tem nada a ver com cirurgia bariátrica. Delma, conta pra gente se você não ganhou peso ao longo do tempo. É que eu acho que é importante você falar isso, do ganho de peso. A Delma, ela está relatando ali, ó, no dia da minha cirurgia foi corrigida a minha hérnia de hiato. 5 anos depois, ela está aqui de novo. Então, o que dá mais primeira pergunta, você tem sintoma hoje? Você voltou a ter refluxo porque tem a hérnia? E você não ganhou peso ao longo do tempo? Porque assim, reganho de peso aumenta a pressão intraabdominal e pode voltar a hérnia. Uma das causas mais comuns de retorno de hérnia de hiato é ganhar peso depois da cirurgia ao longo do tempo. Conta aí pra gente então um pouquinho mais de informação para a gente poder pensar. Nestor, e aqui? Fizemos o bypass.
E precisa reposição de vitamina? Então, uma das coisas importantes quando a gente faz cirurgia de bypass, como o Dr. Romino já falou, vai acontecer essa mudança da parte digestiva, da parte de absorção. Lógico, a gente já falou também dos benefícios. Perde bastante peso, melhora a maioria dos tipos de doença, principalmente as metabólicas, o que a gente está falando do diabetes. Mas também existe a fase ruim, que é a reposição de vitaminas. Então, principalmente no primeiro ano, quando é a maior parte da perda de peso, é importante fazer reposição de vitaminas, de nutrientes, de proteína, para que não fique desnutrido, não tenha anemia, deficiência de ferro, não perca massa muscular. Dessa maneira o paciente vai sempre evoluir bem, como a gente falou. Então é necessária a reposição de vitaminas. Tem dois fatores importantes aí nessa questão da reposição de vitamina, Nestor, que eu acho, porque quanto tempo uma pessoa leva para voltar a uma alimentação razoável depois de uma cirurgia bariátrica, para comer carne? 45 dias, 60 bem dias. Adaptada, né? 2 a 3 meses. Né? Mas tem pelo menos 60 dias aqui que vai haver uma limitação alimentar importante. E segundo, está perdendo muito peso. Está perdendo muito peso por um lado, há uma limitação alimentar por outro. É preciso de suplemento, porque com aquilo que a pessoa está comendo por boca, só de comida, ela não consegue ter todas as vitaminas, minerais e proteína que ela precisa. Então, aí vem, né, o complemento, o suplemento, nessa situação que ele é muito importante. Outro detalhe importante é que aqui no estômago é fabricado um produto, uma proteína, que ajuda muito na absorção do complexo B, da vitamina B12. E quando a gente diminui o tamanho do estômago, vai diminuir muito a produção desse fator, que é o fator intrínseco. E também no duodeno, aqui, que é onde a comida não passa mais, ó, o duodeno vai estar aqui. O duodeno é o local de maior absorção de cálcio e ferro. Então existem condições anatômicas, existem condições funcionais que determinam a necessidade de uma reposição, de uma suplementação, de um complemento de vitaminas, sais minerais e proteínas depois da cirurgia bariátrica. Qual é a nossa próxima aí, Daniel? O que acontece quando vaza líquido na cirurgia? Aconteceu comigo, fiz e estava sentindo muita dor e aí descobri que tinha vazado. E o que aconteceu depois, Sandra? Bom, olha aqui, ó. Comeu, abriu o grampo aqui, vazou o líquido aqui, ó. Esse líquido que vaza é o líquido que ele está dentro do estômago. Esse líquido que está dentro do estômago, ele tem bactéria, ele tem comida. Então, essa secreção que vai vazar aqui, ela vai causar infecção. Então, tem que ver qual é o tratamento mais indicado. Às vezes, é só parar a alimentação por uma semana, antibiótico, e vai cicatrizar e vai ficar bem. Às vezes, é preciso até uma nova cirurgia para corrigir o defeito ali que está vazando. Então, esse tipo de vazamento chama fístula, né? É uma das complicações mais difíceis ou piores depois de uma cirurgia bariátrica e que tem que estar muito atento para tratar se ela ocorrer o mais rápido possível. Nestor, agora ali, ó, dúvida da Rosimeire Rodrigues. Fazendo o bypass, como posso evitar o dumping? É mito ou verdade que bypass causa maior possibilidade de dumping? Bom, Rosimeire, vamos começar de trás para frente. Sim, quem faz bypass tem maior chance de ter dumping do que outras técnicas de cirurgia bariátrica. Mas não é verdade que, por exemplo, a cirurgia de sleeve é uma cirurgia que não provoca dumping. É mais rara, é mais difícil de se ter dumping, mas pode acontecer também.
A respeito da sua pergunta, como evita dumping, isso eu não vou responder, porque é bom que você tenha dumping, porque isso evita você comer errado e voltar a ganhar peso um dia. Eu sei como fazer isso, eu uso na minha cirurgia, mas eu não vou ensinar para você. Que maldade, que maldade. Grande doutor Nessor. O dumping, ele não é tão mal assim, né? Na verdade, a gente até gostaria que o paciente tivesse alguma forma de dumping em toda a cirurgia, mas Nem sempre. é muito variável. Isso, a grande maioria dos pacientes não tem dumping. Um número pequeno tem, e um número muito, muito, muito pequeno tem esse dumping de suar, de dar tontura, de dar náusea, de dar vômito, de dar diarreia. Então, é muito raro. Agora, o vômito, o dumping, ele pode ajudar no sentido de chamar a tua atenção toda vez que você come um alimento um pouco mais de teor de carboidrato, açucarado, alguma coisa assim, para mostrar que esse tipo de alimento não é adequado para o consumo depois da cirurgia. Outra questão também é que, em geral, o dumping ele costuma ir melhorando ao longo do tempo. Eu já tive que fazer alguns tratamentos mais difíceis por causa de hipoglicemia, mas nunca tive que fazer nenhum tratamento específico por causa de dumping. O dumping, na verdade, é brincadeira, né? Mas assim, quando você está bem hidratada, tomou bastante líquidos, é mais difícil de você ter dumping, tá? Nós já falamos, não é bom que você coma alimentos com açúcar, que geralmente são os que mais provocam dumping, mas em últimos casos, se raramente você vai ingerir, não ingira essa parte de açúcar quando você não está se alimentando, quando você está teoricamente de estômago vazio, a chance de você ter um dumping mais severo é maior, tá? Se você começar a passar mal, ingira líquidos, que a tendência do seu dumping ser muito severo e melhorar mais rápido é melhor. Mas entenda o dumping, como o Dr. Almino já falou, como uma coisa boa. Isso evita uma alimentação errada, evita reganho de peso no futuro, tá? Então não tente burlar o seu dumping. Isso não é uma coisa boa para você. Tem uma outra pergunta ali, Nestor, agora, que é sobre estenose da anastomose, que não consegue fazer o alargamento pela endoscopia. Fabiano, o alargamento é dilatação endoscópica. Então, eu desenhei maiorzinho essa parte para a gente entender melhor aqui. Então, olha aqui, ó. A gente tem o estômago pequeno, que é o que se chama de pouch, e a alça de intestino aqui. E existe uma conexão entre os dois, aonde junta, onde costura o estômago com o intestino. Quem viu antes a explicação do argônio é a mesma coisa. Isso que a gente na cirurgia deixa com 1,5 cm, 2 centímetros, se alargar muito ao longo do tempo, porque vomita, porque come rápido, porque come demais, porque come e toma líquido em cima da refeição, porque toma bebida gasosa, ele vai tornar essa passagem mais fácil para o alimento, e o alimento vai ficar muito pouco tempo dentro do estômago e não vai dar saciedade. A pessoa come, dali a meia hora ela já quer comer de novo. Agora, do mesmo jeito que isso pode alargar, isso pode estreitar. Normalmente o estreitamento é logo depois da cirurgia. E é por isto que a gente tem um cuidado aqui a mais no sentido de evoluir de uma forma mais lenta com a cirurgia, com a alimentação no pós-operatório. Tem muito paciente que fala assim, doutor, mas com 2 semanas na clínica X está comendo arroz e feijão, por que aqui ainda está no creminho? É exatamente por isso, porque quando com 2 semanas você começa a comer comida mais sólida, você corre o risco de vomitar. E se você vomitar, vai estenosar aqui, vai inflamar. Vai fechar isso aqui, vai criar uma cicatriz aqui, ó, um calo aqui. E vai fechar. Quando isso acontece,
Você vomita, come, vomita, come, vomita, come, vomita, não para mais nada. E o primeiro tratamento é fazer uma endoscopia, que vai entrar com um balão aqui e dilatar, abrindo isso daqui. Agora, o que eu entendi é que ela falou ali que não estão conseguindo dilatar. Na outra live ela estava aí também, eu acho que é. Que não estão conseguindo dilatar. Eu acho que é muito difícil um endoscopista experimentado em tratamento desse tipo de problema não conseguir fazer uma dilatação adequada. Pode ser que ele tenha que fazer 2 ou 3 sessões, mas, por exemplo, pode injetar corticoide e fazer a dilatação. Então eu acho que talvez, se você conversar com alguém que possa te orientar aonde você pode ir para fazer essa dilatação, que tem endoscopistas que são muito experientes em dilatação de anastomose, se consiga fazer a dilatação de uma outra forma, porque se não tiver jeito, só por cirurgia. A gente já teve caso de fora que tem que refazer. Outra coisa também que tem que tomar cuidado, a dilatação, quando ela é feita de uma forma inapropriada, ela pode perfurar isso daqui. Então, de novo, assim, eu acho que você deve procurar uma pessoa, um endoscopista muito preparado para fazer isso. Se você quiser depois, me manda uma mensagem no Instagram que eu posso até te recomendar alguém. Vamos ver se você tem convênio que está cobrindo isso, a quem a gente pode recorrer para te ajudar, para tentar resolver isso sem ter que fazer uma nova cirurgia. Os bons conseguem, não, né? Os tops de São Paulo. Não é comum esse tipo de complicação, né? Mas às vezes a gente se depara com alguns casos assim. E tipo, desde que eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica em 2001, nunca vi um caso que não conseguiu dilatar, que precisou uma nova cirurgia para refazer essa anastomose. Então, assim, é bem difícil. Isso talvez a gente indique algum lugar para você e deve conseguir. Bom, a Rê está vindo com um tema ali, e o de cima também tem alguma coisa? Não, o Nestor. Não. O Nestor... O Nestor está aqui, está lá, não sei. O Nestor é multivalente. Está no Facebook, está no Instagram, está no Orkut. No Orkut! MSN. Tudo Bom, Orkut. a Rê, ela levanta um tema que eu vou aproveitar para fazer a chamada para a nossa live da semana que vem, que vai ser muito legal. Sim. Live da semana que vem, 16 de junho, toda a equipe de novo vai estar aqui, porque nós vamos apresentar para vocês o nosso protocolo de tratamento de reganho de peso. Então, o que a cirurgia propõe, o que a Nutri vai fazer, o que a Físio vai fazer, o que a psicóloga vai fazer, como é o tratamento do reganho de peso. A Rê põe assim: doutor, 22 anos de cirurgia, anel saiu do lugar, reganho de peso, anastomose ampla, posso fazer revisional? De novo, você está levando por uma coisa muito simplista, né? Posso fazer cirurgia bariátrica? Claro que pode. Agora, Rê, é muito mais do que isso. Vamos entender o contexto? Protocolo. Quando a gente tem algo que não dá certo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar, olhar e vamos interpretar. O que aconteceu nos primeiros 3 meses? Quando foi que reganhou peso? Quando o anel saiu do lugar? Qual foi a estratégia? E o que a gente pode propor para resolver tudo isso? Claro que sim, claro que pode. Agora, não é só refazer a cirurgia. É uma estratégia de tratamento do reganho que, de novo, é um programa, é multidisciplinar. Você fez uma vez, alguma coisa aí não andou bem. Então, o que a gente pode fazer para que essa coisa que não andou bem não venha e ocorra de novo? Dizem
que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas cirurgia bariátrica às vezes cai. Às vezes cai. Então vamos lá. Vamos estudar uma forma de que você possa, não é fazer uma nova cirurgia, mas que você possa fazer algo que agora sim dê certo e você seja magra e feliz o resto da tua vida. Então semana que vem, quarta-feira, GOK Live, apresentação do protocolo de reganho de peso. Todo mundo que vocês conheçam, que operou, teve reganho, tem medo de ter reganho, traz para essa live porque vai ser muito legal. E é legal participar da live porque as pessoas têm voz e vez, elas perguntam, dirimem dúvidas e é muito bacana. Porque depois elas podem assistir, vai ficar passivamente. Aqui elas perguntam. Agora, ali ela tem razão, ali, Danon, olha o que eles querem. Sim. 22 anos atrás era tudo diferente. Aquelas orientações eram diferentes. Exato, E era outra cabeça, outra Sim, filosofia sim. de vida e tal. Mas eu acho que ela tem que entender também que é assim. Claro que dá para fazer, mas não é tipo, vamos fazer e acabou. Então, provável você tem que fazer todo o Tem que estar no programa protocolo, de né? investigação e vai ser tudo de novo desde o Temos Antigamente que- era cirurgia, agora é um programa. Temos que entender o problema e propor uma solução. Isso faz parte de uma estratégia, gestão, né? Somos gestores da bariátrica. Aqui sim, gestores sim. Gestores da Aqui bariátrica. sim. Só o último comentário. Aqui são verdadeiros gestores. Eu tenho um paciente que o raio caiu 3 vezes. Meu Deus. Na bariátrica. É, muito Ela azar. pôs banda, deu errado, ela reposicionou a banda, deu errado, ela fez uma cirurgia que não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, deu errado, aí ela veio comigo e nós transformamos tudo num bypass. Hoje ela tá bem. Uau. Então caiu 3 vezes o raio. Então, nosso nome, né? Centro de Otimização Metabólica, né? É GOK.com. Gastrobedocentro, Centro de Otimização Metabólica. GOK.com, Centro de Otimização Metabólica. O negócio é fazer o metabolismo de vocês ficar turbinado e quando a gente tem um metabolismo turbinado, tudo anda Vrum, bem. vrum. Por isso que tem no logo, né? Tem no meio. Exatamente, Aqui é. a turbina ali. Exatamente. Turbo. Bom, de novo, um super prazer estar com vocês nessa noite de quarta-feira. De novo, a gente vai ter que sair daqui para ir operar no hospital. Isso é legal. Mas estamos juntos. Porque a equipe daqui não é workaholic, Bom é worklover. A gente não para. É worklover, porque o workaholic sofre, o worklover ama o que faz. Eu sempre digo assim, Danon, Eu. GOK é cirurgia bariátrica feita com o coração. A Exatamente. gente opera o estômago, mas é com o coração. Por isso que são worklovers. Boa noite a todos. Exato. Excelente final de dia e excelente resto de semana para todo mundo. E pro Dr. Rafael, para de Muita ficar bênção. enrolando aí. O Rafa hoje deu uma desculpinha. Uma desculpinha e foi embora. Tá comendo aquele pão delícia, né? É isso aí, uma salva de palmas. Mas tenho certeza que a Eureka está ali controlando ali e falando para ele. Boa noite, pessoal. Boa noite.